Na 24ª questão da Unesp 2013.1, segunda fase de matemática, sabendo-se que o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, para quais valores de x a função f de x igual a cosseno de x mais 1 meio de cosseno de 2x assume seu valor mínimo no intervalo em que x está entre 0 e 2π, né? Bem, eu fiz aqui uma ilustração do ciclo trigonométrico para a gente ver mais adiante. Então ele dá para a gente que o cosseno de 2x, ele nos relembra, né, que é cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Ou seja, nós vamos ter que jogar isso nessa função. Então nós vamos repetir, a função de x igual a cosseno de x mais 1 meio que multiplica. No lugar de cosseno de 2x, a gente coloca cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, certo? Só que a gente tem que relembrar a seguinte coisa, da relação trigonométrica fundamental, que nos diz o quê? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Essa é a relação fundamental da trigonometria. Então, pelo menos isso a gente tem que saber para poder dar partida aqui nessa questão, certo? Nós vamos rearrumar isso aqui. Vai ficar como? Seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos cosseno de x ao quadrado de x, né? Pois é. Então, o que ocorre? Vamos substituir isso também na nossa função aqui. A função f de x vai ser o quê? Cosseno de x mais 1 meio que multiplica cosseno ao quadrado de x menos, aí vamos abrir um parêntese aqui e vamos colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x e fecha parêntese, né? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter que o nosso f de x vai ser quem? Cosseno de x mais 1 meio de cosseno ao quadrado de x, né? Mais cosseno ao quadrado de x, colocando aqui primeiramente o cosseno, menos 1. Pronto, aqui a gente vai somar esses dois cossenos aqui, vai dar 2 cosseno ao quadrado de x, né? Menos 1. Então vamos reescrever de novo isso aqui. Então nós vamos ter que f de x é quem? É cosseno de x mais 1 meio, aí abre parênteses, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, né? Pronto, tirando aqui o parênteses, nós vamos ter que isso aqui é igual a cosseno de x mais 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2, né? Menos 1 meio. Então, só botando 2 aqui no denominador, nos dois, né? Vamos cortar o 2 do numerador com 2 do denominador e nós vamos ter que f de x vai ser quem? Vai ser, colocando na ordem aqui, cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1 meio, né? Pronto, só que ele quer o valor mínimo no intervalo entre 0 e 2π. A gente tem que relembrar o quê? Que a ordenada, que é o y, né, no nosso ciclo, ela é o quê? Ela é o seno de x, né? E a abscissa, que é o x aqui, vai ser o cosseno de x. Então, o nosso mínimo vai estar no x do vértice, certo? Para a gente achar que o nosso cosseno de x, a gente vai usar a fórmula do x do vértice, que é bem simples, né? Todo mundo sabe que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, colocando aqui só para relembrar essa fórmula, né? O x do vértice, a gente vai utilizar eles, lembrando que o cosseno é uma função que está na abscissa, por isso que a gente está no x do vértice. Então, vai ser o nosso cosseno de x igual a menos b, só que o nosso b a gente está vendo que é quem? É 1, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes a, que também é 1. Pronto, efetuando isso aqui, nós vamos ver que a resposta é o quê? Nosso cosseno de x vai ser menos 1 meio. Só que observando o gráfico, né? O que ocorre? Nós teríamos que cosseno de 60, que é π sobre 3, ele é 1 meio. Se eu tenho cosseno de menos 1 meio, na verdade eu não tenho cosseno de 60, eu vou ter quem? Eu vou ter o cosseno de 120 ou então o cosseno de 240, né? Que nesses quadrantes o cosseno vai ser negativo. Então nós vamos ter a seguinte coisa: no segundo e terceiro quadrantes o nosso cosseno é negativo, né? Então nós vamos ter 1 meio
Menos 1 meio é o quê? É menos o cosseno de 60. Que é igual a quem? É igual ao cosseno de 120, né? Que é do segundo quadrante, ele vai ser negativo. E também 240, que está no terceiro quadrante, também é negativo. Então, eles se encontram nesse intervalo de 0 e 2π, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 2π sobre 3, ou também, né, igual a quem é o cosseno de 4π sobre 3, tomando nota aqui, 2π sobre 3, que é igual também ao cosseno de 4π sobre 3, né? Pronto, aqui morreu a nossa questão, a gente acabou de achar a resposta. Então, ele quer saber quais os valores de x, ora... Vamos arrumar um cantinho aqui para a gente colocar a resposta. Vai ser aqui, nesse apertinho aqui. Então, a resposta aqui da nossa questão vai ser o quê? Deixa eu me ver aqui. Resposta. Então, nós vamos ter x igual a 2π sobre 3, né? Ou x vai ser igual a 4π sobre 3. Por quê? Porque x pertence ao intervalo de 0 e 2π. Então, só tomando nota aqui para concluir a resposta da nossa questão. X igual a 2π sobre 3 ou x igual a 4π sobre 3. Pois x pertence ao intervalo fechado, né? 0 e 2π. Essa é a resposta da nossa 24ª questão.